Graças a Deus que o Espírito do Deus Altíssimo venha abrir o seu entendimento. Agora, nesse momento, venha despertar a sua fé. Venha fazê-la descobrir por que você está sofrendo. Você, minha amiga, meu amigo, está gemendo, sofrendo, porque não sabe o que fazer com a sua vida. Sabe, o Espírito de Deus quer dirigir, conduzir a sua vida. Ele quer falar, ele quer ser ouvido, obedecido, para que então ele possa ser glorificado na sua vida. Porque uma vez você obedecendo a palavra dele, ele vai abençoar a sua vida. Você será abençoada, porque você vai fazer o que é certo e vai colher o que é certo. E ele vai ser glorificado na sua vida. Tá bom, minha amiga? Que Deus abençoe, meu caro amigo, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quantas vezes nós lemos o texto? Quantas vezes você já leu? E você, obviamente, entendeu que primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que então as demais coisas, isto é, casamento, compra de casa, sua vida profissional, sua família, enfim, as suas conquistas pessoais. As conquistas pessoais. Você está de olho nas coisas deste mundo, para que depois você venha tomar posse do reino de Deus e a sua justiça. É aí que está o grande erro das pessoas. Isso é que faz com que muitos crentes sejam possessos, endemoniados, perturbados. Porque são pessoas que buscaram a cura divina e receberam a cura divina. Mas aí deixaram-se levar por outras conquistas, conquistas financeiras, conquista sentimental, coisa dessa natureza. Primeiro, elas buscaram e conseguiram a cura da sua enfermidade, mas não levaram em consideração que o reino de Deus tinha que ser e tem que ser em primeiro lugar. Então, o que acontece? Porque elas conquistaram as bênçãos materiais, as bênçãos físicas, a bênção sentimental, a bênção da saúde, procuraram e buscaram e caçaram com todas as suas forças as promessas de Deus, a terra prometida, só que esqueceram do mais importante: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas como que é buscar o reino de Deus, ô bispo? O que significa buscar o reino de Deus? Quando Jesus fala, buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando o seguinte: olha, primeiro você tem que me achar, primeiro você tem que me possuir, primeiro você tem que me ter, primeiro eu tenho que reinar dentro de você, primeiro eu tenho que, através do meu Espírito, o Espírito Santo, reinar dentro de você. E você viver uma vida justa, correta, um caráter íntegro, para que depois que você for nascida de novo, batizada com o Espírito Santo, aí você venha tomar posse das bênçãos materiais, as bênçãos financeiras, as bênçãos sentimentais, familiares, etc, etc. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você buscou e achou a conquista material, você prosperou,
porém, não estabeleceu dentro de você o reino de Deus, quer dizer, a sua vida não é dirigida, não é conduzida pelo Rei Senhor Jesus, então, aquilo que você conseguiu de promessas, de bênçãos, você vai perder. Você vai perder porque o que sustenta a bênção exterior, quer dizer, as bênçãos materiais, são as bênçãos espirituais. É o Espírito Santo. E justamente por isso nós vamos começar nesta quinta-feira o jejum de Daniel, para que o Espírito Santo venha possuí-las. Porque uma vez estabelecendo o reino de Deus dentro delas, aí sim, elas vão consolidar as bênçãos materiais. Ele não proíbe a gente buscar a bênção econômica, ele não proíbe a gente buscar a bênção sentimental, a bênção da saúde, etc. Não! Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois, as demais coisas vão ser acrescentadas, vos serão acrescentadas. Mas as pessoas normalmente não creem muito nessa palavra. Primeiro querem garantir as bênçãos, para depois tomar posse do reino de Deus. E aí é que acontece muitas pessoas serem crentes em Jesus, mas endemoniadas. Crentes em Jesus, mas fracassadas. Elas creem em Jesus, mas uma vida infernal. Elas creem em Jesus, casam na igreja, casam com outras pessoas, crentes também, mas depois começam uma vida infernal. Por quê? Porque está faltando dentro delas o reino de Deus, o Rei, o Senhor Rei Jesus. Essa que é a realidade. Minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus veio e o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida com abundância é um direito que todos os que vivem no reino de Deus têm. Se você encontrou o reino de Deus e a sua justiça, pronto. Você tem o direito, o privilégio de viver, de comer bem, dormir bem, viver bem, morar bem. Você tem o direito. É um direito seu porque você é filho do rei. Agora, se você deixa o rei de lado e vai à caça das promessas de Deus, é óbvio que você vai ficar perdendo tempo, porque você vai conquistar e vai perder. Vai conquistar e vai perder. Essa é a realidade. Porque o que garante as bênçãos de Deus é o próprio Deus. O que garante as bênçãos do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Imagine se eu tivesse conquistado mundos e fundos e não tivesse alcançado o reino de Deus e a sua justiça. Eu não teria chegado onde eu cheguei. É óbvio que não. Porque o que me conduz à conquista, o que me faz ter sucesso, o que me faz vencer, um vencedor, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, você que me ouve nesse momento, acorde, minha amiga, meu amigo. Use a sua inteligência, use a sua fé com inteligência. Use a inteligência. Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse, buscai todas estas coisas e também o reino de Deus. Nada disso. Ele priorizou o reino de Deus. Ele fala com clareza. Ele prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa nascida do Espírito Santo, você ser uma pessoa nascida do próprio Deus,
para que então você possa vencer as suas lutas, dificuldades, para que você possa vencer o diabo, vencer o mundo, vencer tudo e permanecer salvo. É isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é simplesmente, mas eu já busquei, já aceitei Jesus como meu Salvador. Tudo bem, você já recebeu, já aceitou Jesus como seu Salvador, mas o Senhor Jesus não é Senhor seu. Tanto não é seu Senhor, que a sua vida está aí com uma miséria, uma desgraça. É ou não é? Fala a verdade. Não adianta a gente querer enganar, não adianta a gente querer iludir as outras pessoas, os demais irmãos e o pastor, enfim. Não adianta, minha amiga, meu amigo. Nós temos que ser corretos, honestos, íntegros, especialmente no que diz respeito à sinceridade. Não adianta a gente dizer, eu aceitei Jesus, eu já fui lá no altar, já entreguei a minha vida no altar. Você entregou a sua vida? Você está obedecendo a palavra de Deus? Você se adequou à palavra de Deus, à obediência? Você está vivendo no reino de Deus? Você vive uma vida correta, uma vida íntegra? O seu comportamento atende o que está escrito na palavra de Deus? Então, se você é aquela pessoa que vive com o caráter de Deus nesse mundo, você é a pessoa que honra a sua palavra, você é a pessoa que fala o que é certo, que fala o que é verdadeiro, você honra os compromissos assumidos. Se você é essa pessoa, então você está inserida no reino de Deus. Mas se por acaso você é aquela pessoa que é relapsa, chega atrasada na igreja, e quando tem um compromisso num determinado dia da semana, um compromisso assim pessoal, você falta o trabalho e vai lá na 25 de março pegar um atestado médico para justificar a sua falta. Quer dizer, você mentiu. Você mentiu, você enganou e ainda levou um atestado médico. Aquele atestado médico que você pegou lá na 25 de março vai ser testemunha sua no dia do julgamento. No dia do julgamento vai estar lá o atestado médico. Olha aqui, você mentiu, você enganou o seu patrão. Olha aqui, está aqui escrito. Fulana de tal, faltou porque estava doente, tal. Ora, você mentiu, você enganou. Como é que você quer? Você quer dizer que é de Deus se você vive com mentiras, com enganos? Hein? Como é que pode? Não dá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não dá. Então, por isso você tem que primeiro que buscar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, viver na justiça do reino de Deus. Aí sim, uma vez que você entrou no reino de Deus, que é a terra prometida, você tem o direito a comer dos seus frutos. Aí sim você pode buscar as demais coisas, que vão ser acrescentadas. Mas primeiro tem que acontecer o encontro com o Senhor Jesus. E nesta quinta-feira, nós começamos o jejum de Daniel, quando vamos deixar a internet de lado, esporte, música, shoppings e etc. Vamos mergulhar todos juntos, num só espírito, numa só fé, num só coração, só pensando nas coisas de Deus. Inclusive, eu sou batizado com o Espírito Santo. Graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Mas por que eu vou fazer esse jejum de Daniel? Eu vou fazer para me reabastecer. Eu vou fazer para me renovar a minha fé. Eu vou fazer esse jejum de Daniel. Eu, Bispo Macedo, vou fazer o jejum de Daniel para ter uma vida diferenciada do que eu tinha até aqui. Eu quero ser mais útil na mão de Deus. Eu quero me renovar. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Enfim, eu quero um relacionamento mais íntimo com ele. Então eu vou fazer o jejum de Daniel, além do que,
para juntar-me a você que vai fazer, para que todos nós da Igreja Universal do Reino de Deus, venhamos ser um só espírito, uma só fé, um só povo, buscando um só espírito, o Espírito de Deus. Portanto, eu vou entrar nesse jejum de Daniel para que você, minha amiga, meu amigo, seja abençoado, seja beneficiado também. Porque em espírito eu estarei com você e você comigo. Tá bom? Graças a Deus. Então nós vamos agora, nesse momento, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no jejum de Daniel. Inclusive, minha amiga e meu amigo ouvinte, você acabou de ouvir essa canção linda, né? Com a Isis Regina, que canta Eu Preciso Perdoar. Se você tem mágoa no coração e quer fazer esse jejum de Daniel, primeiro você tem que tirar essa mágoa do coração, viu? Você tem que consertar isso. Porque como é que você pode buscar o espírito do amor odiando ou não perdoando aquela outra pessoa? Não dá. Tá vendo como é que é ruim? Você tem que buscar o reino de Deus, você tem que viver no reino de Deus, você tem que viver na justiça. E viver na justiça é perdoar. Então, você vai ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas são pessoas que certamente perdoaram para que então pudessem receber o perdão maior, que é o perdão de Deus. Vamos ouvir. Meu nome é Anderson, tenho 31 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, vazia, oprimida. Eu tive problema no emprego, no trabalho várias vezes, porque usava drogas, era viciado, muita solidão, vazio. Chegava a brigar, né, na rua, na escola. A minha vida assim, né, quando eu vivi desse jeito, era uma vida de fracasso, de derrota, né, não dava certo em nada. Até que um dia eu encontrei uma pessoa, ela me fez um convite e eu cheguei aqui. Aí eu comecei a participar das reuniões, ser mais frequente, né, na igreja, aprender mais de Deus, né, a comunhão com Deus, como o sacrifício, né, para conhecer a Deus. Aí o pastor explicando sobre o Espírito Santo, eu comecei a ter curiosidade, a ter sede de conhecer, né, o Espírito Santo. Ali eu fui procurando ter mais intimidade, ter mais comunhão. Ali eu fui querendo cada dia conhecer mais esse Deus, a palavra dele. E ali foi mudando tudo, mudando o pensamento, mudando a visão, mudando o coração, foi mudando tudo. Aí foi quando chegou o jejum de Daniel. Eu passei a orar mais, jejuar mais, ter mais contato com a palavra de Deus. Mas o principal é se desligar de rede social, de televisão, informações do mundo, né? E estar totalmente, 100% conectado com Deus. Aí eu me lancei mais, né? Orava de madrugada. Passei a orar na semana, por exemplo, na semana eu orava 2 vezes por semana, na madrugada. Eu passei a orar 5 vezes de madrugada. Jejuava 2 vezes, passei a jejuar 5 até 6 vezes por semana. Né? Porque estava totalmente envolvido com Deus ali. Que pro jejum de Daniel é a entrega total. E foi o que eu fiz. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo, né? Deus viu que eu estava ali sedento. Aí nesse dia foi uma experiência que eu nunca mais esqueço na minha vida, nunca mais. Eu vi aquela alegria, aquela paz ao mesmo tempo, aquela pessoa que era triste, que era drogada, viciada, que era depressiva, que era nervosa com as pessoas, mudou. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou feliz em todas as áreas. Tenho saúde, tenho paz na minha vida com Deus, espiritual. O jejum de Daniel é onde eu me desligo do mundo para estar mais ligado com Deus. O meu nome é Neuza, tenho 56 anos, né? Então, o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa insegura, tinha muito medo, né? E isso atrapalhava em todos os sentidos da minha vida, né? Não era só em nenhuma área, era em todas as áreas. Eu me sentia uma pessoa inferior, achava que eu não tinha capacidade. Dentro de mim, parecia que eu tinha, mas eu não conseguia colocar isso para fora. Então, gerava muitos problemas, eu andava de cabeça baixa, né? Então, isso me deixava muito triste, sabe? E triste e me achava que eu não deveria nem existir. Eu chorava, não conseguia controlar. E a minha mãe falava comigo, enquanto ela estava próxima de mim, eu me sentia bem. Mas quando eu estava sozinha, aí eu já começava aquela agonia dentro de mim e parecia que tinha um buraco dentro do meu peito, né? O que aconteceu? A minha mãe
Falei assim, não, falou com meu marido, não, vamos levar ela na igreja. Aí eu comecei a ir na igreja, então aí eu descobri que eu precisava do Espírito Santo, que só Ele poderia me trazer a alegria, a felicidade, o prazer de viver, a paz interior. Não a paz que vem do mundo, mas aquela paz que você, todos os momentos, mesmo nas dificuldades, você está com aquela paz dentro de você. O que aconteceu? Quando chegou o jejum de Daniel, eu sabia que ia ser difícil, porque você tinha que se afastar de certas coisas que você fazia o dia a dia, porque a gente tem mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer, porque eu tenho certeza que Ele vai me dar força para fazer. Então, eu comecei a fazer o jejum e aquilo me dava mais força. Procurava sempre estar orando, falava se é para orar meia-noite, vamos orar meia-noite. Procurava ler a palavra, poder meditar, porque às vezes a gente, na correria, acaba só lendo e não medita na palavra. E aí você não absorve nada, então você tem que meditar. E aí eu comecei a procurar, a me envolver mais com as coisas de Deus, para que eu possa exalar o perfume e a tua presença aonde eu for. E foi assim que aconteceu, né? Quando a presença de Deus invadiu o meu ser, eu olhava para as pessoas com um olhar diferente, sabe? Com os pensamentos diferentes. Então, aquela certeza entrou dentro de mim. Então, os problemas vinham, dentro de mim já tinha aquela certeza, não, vai dar tudo certo. Fica tranquila, porque quem está com você é maior do que tudo. Então, eu me sinto feliz, não me sinto mais triste, aquele medo, aquela insegurança, aquela inferioridade, eu não sinto mais. Não tenho mais aquela insegurança, sou uma pessoa que tem certeza que eu posso, que eu não preciso depender de ninguém, que eu tenho condições porque o Espírito Santo me dá essa condição. Então, é tudo isso que aconteceu a partir do momento que eu tomei a decisão de participar do jejum de Daniel. Muito bem, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã nós estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E nesta quinta-feira, não se esqueça, nós começamos o jejum de Daniel. Na noite de quarta para quinta, quer dizer, começa o jejum de Daniel. Quer dizer, às 0 hora. Às 0 hora de quinta-feira, nós começamos o jejum de Daniel. Tá bom? 21 dias. Nós vamos falar mais a respeito disso, desse assunto, até o dia 1º de março, quando nós teremos uma reunião toda especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa gloriosa, além do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos explicar isso mais tarde. Fique com Deus e até amanhã.